bom nós estarmos juntos na presença de Deus, vivendo essa experiência no programa Bíblia no meu dia a dia. Ter você é uma alegria e fazermos juntos a leitura orante da palavra de Deus, o estudo bíblico, é muito importante, é fundamental para a nossa caminhada espiritual. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro do Gênesis. Quero convidar você a anotar o texto que nós vamos ler hoje, meditar. Gênesis, capítulo 47, versículos de 1 a 12. Gênesis, capítulo 47, versículos de 1 a 12. Vamos ler o texto e depois meditá-lo juntos. José foi anunciar ao faraó: meu pai e meus irmãos vieram da terra de Canaã com as ovelhas e bois e tudo o que tem. Então estão agora na terra de Gessém. Tendo levado 5 dos irmãos, apresentou-os ao faraó. E o faraó lhes perguntou: qual é a vossa profissão? Eles responderam ao faraó: nós temos servos, somos pastores de ovelhas, como já foram os nossos pais. Disseram-lhe também: viemos para viver como migrantes neste país, pois não há mais pastagens para os rebanhos, e a fome é grande na terra de Canaã. Permite, pois, que teus servos sejam assentados na terra de Gessém. O faraó disse a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. Tens à disposição a terra do Egito. Instala teu pai e irmãos na melhor parte do país, que habitem na terra de Gessém. Se conheces alguns homens experimentados entre eles, coloca-os como responsáveis pelos meus rebanhos. José mandou vir o seu pai Jacó e apresentou-o ao faraó. Jacó abençoou o faraó. Então o faraó lhe perguntou: quantos anos tens? Jacó respondeu: 130 são os anos da minha vida migrante pela terra. Poucos e difíceis foram os anos de minha vida, que não chegaram a igualar os anos vividos por meus pais em suas migrações. Jacó tornou a abençoar o faraó e retirou-se de sua presença. José instalou o pai e os irmãos, dando-lhes uma propriedade no Egito, na melhor parte do país, no distrito de Ramsés, como o faraó havia determinado. Forneceu também víveres ao pai, aos irmãos e toda a família do pai, segundo o número de filhos. O interessante é que nós vamos perceber exatamente a prudência dos irmãos de José, que cumprem exatamente aquilo que foi combinado. Eles vão dizer a profissão, que eles são pastores, que eles cuidam do rebanho, exatamente para preservarem-se daquilo que era a corrupção religiosa, o paganismo estabelecido no Egito como profissão de fé, culto aos ídolos, aos falsos deuses e tantas outras realidades que eles não podiam se envolver como o povo de Deus. Nós não podemos nos envolver com falsas religiões, e isso precisa ficar muito claro para nós. Existe uma lei, uma ordem, existe uma direção para a nossa vida que deve ser vivida por cada um de nós, que é a direção dada por Cristo Jesus no Evangelho. E claro, toda a palavra de Deus que deve ser seguida por nós. Amarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então, José preserva isso e dá oportunidade também para a sua família de preservar os seus valores, os seus costumes, a sua religião e não se misturar com aquilo que era vivido pagãmente no Egito. E o interessante é perceber a superioridade religiosa da família de José quando o próprio Jacó, o próprio Israel, abençoa o faraó. Então ali ele se coloca não numa atitude de orgulho, mas o que acontece ao Jacó abençoar o faraó é exatamente Deus se utilizando daquele fato para mostrar que a religião
que professava Jacó, aquilo que já começava a se estabelecer, né, da religião do povo israelita, do povo escolhido de Deus, que na verdade, né, nós precisamos entender ali como aquilo que Deus estava estabelecendo até chegar, né, na instituição do judaísmo em si, mas o culto ao único Deus. Não se aceitava, né, Deus não aceitava compartilhar o amor que era devido a Ele com falsos deuses. Então, é um processo de purificação, de estabelecimento, e a bênção que José dá para, ou melhor, que Jacó, Israel dá para o faraó demonstra exatamente isso, né? A religião que professa o Deus único, ela está num estado mais elevado, espiritual, infinitamente elevado, diante daqueles que estavam professando a fé em ídolos, em falsos deuses. E ele abençoa o faraó, demonstrando essa superioridade espiritual, que não é motivo de orgulho, mas é um comprometimento. O monoteísmo precisava ser estabelecido e vivido, e Jacó é o símbolo desse monoteísmo naquele dado momento em que eles vão para o Egito. E nós precisamos perceber um chamado que Deus nos faz também, a não nos colocar superiores, no sentido de orgulho, de vaidade, de soberba, a nenhuma pessoa ou situação, mas entender que a fé verdadeira nos eleva em espírito, nos eleva em santidade, nos eleva em graça e nos coloca nesse nível superior, espiritualmente falando, de qualquer outra religião que professe crença em falsos deuses, em práticas espirituais contrárias àquele que é o ensinamento bíblico, aquele que é o ensinamento magistério da igreja. E nós não podemos equiparar o cristianismo a qualquer outra religião, porque o cristianismo é o desejo do próprio Deus. O próprio Deus desce da sua condição divina, nasce na nossa natureza, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aqui vive, no seu ministério público opera as maravilhas, ensina a verdade, o caminho na direção do céu e institui uma igreja, uma religião, o cristianismo. Então, quando a gente equipara e diz que tudo é bom, que tudo é igual, nós estamos cometendo um erro gravíssimo, que pode ser equiparado à heresia ou até mesmo à apostasia da fé, no sentido assim, de equiparar, né, a nossa religião a qualquer outra religião e dizer que tudo é igual e é bom. O importante é que você crê em alguma coisa. Não. Jesus Cristo disse, não é? Quando ele ia ascender aos céus, logo após aquele tempo de ensino, né, sobre o reino de Deus para os seus apóstolos, ele vai dizer: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então é muito claro que existe na instituição do cristianismo, né, e o cristianismo vem exatamente desta realidade do Cristo. Vamos lembrar que ele nasceu no judaísmo, numa religião monoteísta. O cristianismo também é monoteísta, porém, ele vai aperfeiçoar e vai estabelecer a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Então, não pode haver confusão da nossa parte. Fulano de tal fundou a religião, essa matriz religiosa aqui que começou em tal lugar. Não, Deus quis uma igreja, Deus instituiu uma religião e ela é superior no sentido de plenitude a toda e qualquer religião, porque foi instituída pelo próprio Deus. Foi o desejo de Deus. E isso precisa estar presente para que a gente não se confunda e não misture as coisas, para que nós vivamos aquela que é a fé dos apóstolos com segurança e entendamos que essa é a vontade de Deus para nós. Então nós devemos evangelizar, levar as pessoas a Cristo, mostrá-las o caminho da salvação, despertá-las de toda e qualquer enganação que elas estejam vivendo, professando outro tipo de fé em diversas outras crenças, respeitando sempre, mas nunca deixando
de testemunhar a verdade do reino. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O cristianismo é vontade do próprio Deus. E ele foi edificado pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, por seu ensinamento e por sua paixão, morte e ressurreição. Ele instituiu uma igreja católica e nela temos todos os meios para a nossa salvação. Entender e viver essa verdade nos traz segurança e garantia de salvação. A minha decisão deve ser por permanecer e amar a Santa Igreja até o fim. Saber qual é a nossa identidade, quem nós somos e aplicar exatamente aquilo que o próprio Cristo ensinou é o caminho mais seguro que nós fazemos no caminho proposto por Jesus Cristo, caminho este de salvação. Então, não pense você com esses discursos que têm vindo por aí, talvez até de pessoas que você tenha consideração por elas, que tudo é igual. Não é. Deus estabeleceu uma religião. Essa religião é o cristianismo. Foi aperfeiçoado tudo aquilo que existia em Cristo Jesus. E esse Cristo Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, fundou uma igreja, e essa igreja é a Igreja Católica Apostólica, hoje com a sua sede em Roma. Vamos rezar? Senhor, livra-nos de qualquer confusão doutrinária. O nosso tempo é tão relativista, a ditadura do relativismo está estabelecida no nosso tempo, e professar a fé de forma clara, de forma contundente, muitas vezes, Senhor Deus, nos coloca diante dos olhos desse mundo relativista como pessoas fundamentalistas. Nós não somos fundamentalistas, nós somos fiéis ao que o Senhor ensinou e àquilo que o Senhor estabeleceu. E o Senhor fundou uma igreja em Pedro. O Senhor mesmo disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Nós amamos e respeitamos todas as pessoas, mas a verdade não pode ser escondida debaixo do alqueire, escondida, não pode ser. Ela precisa ser revelada. E a nossa certeza e firmeza de fé, firmeza doutrinária, possibilitará aqueles que estão enganados a enxergarem a luz dessa verdade. O Senhor quis uma igreja, estabeleceu uma igreja, uma doutrina, e essa é a doutrina da salvação. Muito obrigado, porque nós fazemos parte dessa igreja fundada e edificada pelo Senhor em Pedro. E hoje nós temos o Papa, que é o vigário de Cristo, o seu vigário sobre a terra, que conduz a sua santa igreja. Muito obrigado pela clareza e pela certeza da nossa fé. Não nos deixe perder a identidade para agradar aos homens, mas que a nossa vida seja agradável a Ti, nosso Senhor e nosso Deus. Muitas pessoas se despersonalizam, se descaracterizam da sua identidade para querer agradar aos homens. Nós não precisamos disso. A nossa vida precisa ser uma vida que agrade a Deus. E a forma de agradar a Deus é ser quem nós somos. Somos católicos. Fazemos parte da igreja fundada por Jesus Cristo na pessoa do apóstolo Pedro. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Deus abençoe você e sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.